O ar-condicionado da herdade dos Castelano, em Azeitão, era tão gelado que me apertava os pulmões, contrastando com o calor infernal do meu apartamento no bairro Alto, há não muitos meses. Ali, sentada ao lado do Victor, com a mão dele a encontrar a minha por debaixo da mesa de jantar ornamentada, cada fibra do meu ser gritava que eu não pertencia àquele mundo de mármore frio e arte moderna, onde as palavras eram ditas com sorrisos gelados e os olhos revelavam intenções assassinas. Era uma dança perigosa, cada frase do Marco Castellano uma espada velada, cada resposta do Victor uma defesa calculada. Como raio tinha eu vindo parar aqui? À mesa de um suposto barão da máfia, negociando a herança de dívidas do meu pai, com um homem que de alguma forma se tinha tornado o centro do meu universo? A minha memória é um emaranhado de imagens e sensações desde então. Às vezes, juro que foi tudo um sonho febril, daquele calor infernal ao toque gelado do Marco. Mas o Vitor e a Helena, a nossa pequena, eles são reais. E a sensação do pânico que senti quando o Marco me perguntava sobre o meu pai era tão real quanto o aperto da mão do Victor. Tudo começou, se a minha memória não me falha, numa terça ou quarta-feira de outubro, embora os dias estivessem tão desfasados na altura que podia ter sido uma segunda. O meu pai, Tomás, tinha-se ido embora e deixara-me uma montanha de dívidas, umas tão altas que me pareciam surreais. Fui arrastada para uma reunião no edifício romano na Avenida da Liberdade, em Lisboa. Lembro-me do suor a escorrer-me pelas costas naqueles poucos segundos dentro do elevador. 23 andares, cada um uma gota de agonia que me levava mais perto de confrontar o meu futuro. O portfólio de couro na minha mão parecia queimar, cheio de contratos que mal conseguia entender, e o cartão de visitas do Vitor Romano. Vá sozinha. O momento em que saí daquele elevador, o alívio que senti ao sentir um ar ligeiramente mais fresco foi efêmero. A recepcionista, uma mulher de cabelo cinzento e um sotaque italiano quase musical, a Lúcia, olhou para a minha blusa enrugada e disse que o ar-condicionado estava avariado. Infelizmente, o escritório está um pouco desconfortável, disse ela. Desconfortável? Era um forno, acreditem. Pensei que ia derreter ali mesmo, na frente da secretária dela. Ela disse que o Victor estava numa chamada inesperada e que eu podia esperar no gabinete dele, que voltaria em uns 10 minutos. 10 minutos naquele calor. Abriu a porta e o ar denso e pesado atingiu-me como um murro no estômago. O gabinete do Victor era do tamanho do meu antigo apartamento no bairro Alto, todo em madeira escura e couro, com janelas do chão ao teto que davam para Lisboa. O sol, implacável, transformava tudo numa estufa. Senti o suor na testa, no lábio superior, na nuca. A blusa de seda já estava colada ao corpo. Isto era loucura. Peguei numa garrafa de água da mini geladeira, tentando arrefecer-me. 5 minutos, pelo menos mais 5 minutos. As minhas roupas estavam completamente encharcadas. A saia de lã que eu tinha escolhido para parecer profissional parecia um cobertor pesado. A lógica, ou o que restava dela, cedeu ao desespero. Olhei para a porta fechada. Ninguém estava ali. Ninguém ia saber. Desabotoei a blusa com os dedos trêmulos, descolando o tecido molhado da minha pele. O alívio foi imediato, quase um gemido. Mas não era suficiente. A saia também tinha de ir. Saí dela, assim como dos saltos, num movimento só. Ali estava eu, no escritório de Victor Romano, de sutiã e cuecas. Deveria ter me sentido escandalosa, ultrajada, mas senti apenas a urgência da sobrevivência. Encostei a testa ao vidro ligeiramente mais fresco, fechando os olhos por um instante. Era temporário. Apenas uns minutos para arrefecer. Ouvi-lo ia a abrir a porta. Teria tempo para me vestir. Ninguém saberia. Pensei que estava sozinha. A voz, grave e com sotaque, veio de trás de mim, demasiado perto.
Abri os olhos num sobressalto e virei-me, o coração a saltar-me para a garganta. O Vitor Romano estava ali, a menos de 3 metros de mim. Tinha se materializado. Percebi com horror de uma segunda porta que eu não tinha notado, meio escondida atrás de uma estante. Aqueles olhos, escuros como café expresso, varreram-me de cima a baixo. Não era choque nem raiva, mas algo que fez um calor estranho nascer no meu estômago, completamente alheio à temperatura do quarto. Em vez de gritar, de me cobrir, de gaguejar um pedido de desculpas ou uma explicação, o que eu ouvi sair da minha boca foi: pensei que estava sozinha. Um brilho de surpresa, talvez de admiração, passou pelos olhos dele. Os seus lábios curvaram-se num quase sorriso. Claramente, disse ele, o seu sotaque italiano a envolver a palavra como veludo. E claramente o meu ar-condicionado falhou no momento mais inoportuno. Ele moveu-se então, atravessando o escritório até a sua secretária com uma graça fluida, virando-me deliberadamente as costas. Talvez devesse vestir-se, Ana. Temos negócios a discutir. A sua voz casual, a forma como me tinha dado privacidade, tornou a situação menos humilhante. Apanhei as minhas roupas com as mãos trêmulas, voltando a vestir a blusa e a saia o mais depressa que pude. Enquanto lutava com botões e fechos, estava ciente da sua presença, de costas para mim, a oferecer-me uma cortesia que eu não esperava. Peço desculpa pelo estado do escritório, continuou ele, a voz a ecoar facilmente no espaço. O sistema de ar-condicionado foi sabotado esta manhã. Uma mensagem de certas partes que estão insatisfeitas com algumas das minhas decisões de negócio recentes. Sabotado. A palavra pairava no ar, pesada de implicações. Aquilo não era apenas um ar-condicionado avariado. Era uma ameaça, uma demonstração de poder. Um lembrete de que Victor Romano vivia num mundo onde até o ar-condicionado podia ser uma arma. Estou vestida, consegui dizer, a voz mais firme do que eu me sentia. Ele virou-se para mim e preparei-me para alguma ironia ou um comentário inapropriado. Em vez disso, simplesmente indicou uma das cadeiras de couro. Por favor, sente-se. Quer mais água? Tenho uma no meu frigorífico privado que está mesmo gelada. Assenti, sem confiar na minha voz. Ele trouxe 2 garrafas, entregando-me uma antes de se sentar em frente a mim, em vez de atrás da secretária. O gesto pareceu significativo, uma anulação da dinâmica de poder que a secretária teria criado. Muito bem, disse ele, desenroscando a garrafa de água com um cuidado deliberado. Vamos discutir as dívidas do seu pai, Ana. E talvez, se estiver de acordo, possamos encontrar uma solução que nos beneficia a ambos. A forma como ele disse beneficie fez-me sentir um aperto no estômago. Bebi um longo gole de água, ganhando tempo para pensar. Aquela reunião já tinha saído tanto do guião que eu nem tinha a certeza de que guião estávamos a seguir. Mas uma coisa era certa. Victor Romano tinha me visto no meu momento mais vulnerável, literalmente despida, e em vez de usar essa vulnerabilidade contra mim, tinha me devolvido a dignidade. Isso significava alguma coisa. Eu só não sabia o que ainda. Estou a ouvir, disse eu, encontrando o seu olhar escuro com mais coragem do que sentia. Diga-me o que tem em mente. A garrafa de água suava nas minhas mãos enquanto Victor Romano delineava em que é que o meu pai realmente tinha estado envolvido. Cada revelação batia como um golpe físico. Peças de um puzzle que eu nem sabia que existia encaixavam-se num lugar horrível e perfeito. O seu pai, Thomas Bennett, era um homem talentoso, disse Victor, a sua voz neutra, mas não cruel. Ele tinha um dom para movimentar dinheiro, para fazer rastro de papel desaparecer, para criar contas que não podiam ser rastreadas. Durante 15 anos, ele trabalhou para várias organizações pela cidade, incluindo a minha. Ele era contabilista, disse eu fracamente, embora já soubesse para onde aquilo ia. Tinha um pequeno escritório, preparação de impostos, contabilidade para negócios locais. Ele era as 2 coisas. Victor corrigiu suavemente.
O negócio legítimo era real, mas era também a cobertura perfeita para o outro trabalho dele. E ele era muito, muito bom nesse outro trabalho. Pousei a garrafa de água na pequena mesa entre nós, com as mãos trêmulas. As dívidas. Quanto? 2.300.000 euros. O número era tão grande que nem parecia real. Eu ri, um som ligeiramente histérico que ecoou no gabinete cavernoso. É impossível. Não tenho esse tipo de dinheiro. Não tenho dinheiro nenhum. O meu pai deixou-me 3 propriedades, todas hipotecadas até o pescoço, e um carro que vale talvez uns 5.000 euros. Estou ciente. Victor inclinou-se para a frente, os cotovelos apoiados nos joelhos. Mesmo no calor opressor, ele parecia completamente composto, sem um cabelo fora do lugar. As dívidas são detidas por 5 partes diferentes. Já comprei 4 delas. Levantei a cabeça bruscamente. Comprou as dívidas do meu pai? Consolidei-as. É mais limpo assim, mais simples. Em vez de lidar com 5 credores diferentes, agora lida com um, comigo. E a quinta? A sua expressão escureceu quase imperceptivelmente. A família Castellano, Marco Castellano especificamente, ele está a ser difícil em relação à venda. Aquele nome significava alguma coisa. Eu tinha o visto nas notícias, sempre em ligação com palavras como alegado e suspeito, e nunca formalmente acusado. Os Castellano eram de dinheiro e poder antigos, o tipo de família que aparecia nas páginas sociais, enquanto rumores pairavam sobre os seus verdadeiros negócios. Por que é que faria isto? Perguntei, a confusão a guerrear com a desconfiança. Comprar as dívidas do meu pai? Não me conhece. E, com base no que me acabou de dizer, o meu pai está morto. Não pode tirar dinheiro de um cadáver. Não, Victor concordou, mas posso obter algo mais valioso da filha dele. Ali estava, a armadilha, a verdadeira razão para aquela reunião. Endireitei-me, preparando-me para qualquer exigência impossível que estivesse para vir. O que quer? A sua experiência. Pisquei os olhos. A minha o quê? Tenho um mestrado em finanças pela Colômbia, disse ele, e percebi com um calafrio que ele me tinha investigado a fundo. Trabalhou durante 3 anos na Costa e Silva, um dos mais prestigiados escritórios de investimento no Porto. É boa com números, excelente com análises e tem um talento para ver padrões que outros perdem. O seu pai ensinou-a bem. Saí da Costa e Silva há 2 anos e apontei. Desde então que tenho trabalhado como freelancer. Pequenos contratos, clientes independentes, nada que interesse a alguém como você. Saiu porque o seu chefe fez avanços indesejados e o escritório optou por protegê-lo a ele em vez de a si. Victor disse suavemente. Tem trabalhado como freelancer porque ninguém quer contratar a mulher que causou problemas na Costa e Silva, mesmo que não tenha feito nada de errado. Um calor que nada tinha a ver com a temperatura inundou as minhas bochechas. Como é que eu faço do meu negócio saber as coisas? Ele recostou-se, os olhos escuros nunca me deixando. Aqui está o que proponho, Ana. Vem trabalhar para mim. Trabalho legítimo. Analisar os meus negócios legítimos. Encontrar ineficiências. Maximizar retornos. Nada ilegal. Nada que comprometa a sua ética. Em troca, perdoarei as dívidas do seu pai. Todas elas, incluindo a parte detida pelos Castellano, que comprarei independentemente da relutância deles. Era demasiado bom para ser verdade. Tinha de ser. E se eu disser não? Então, trabalharei consigo para criar um plano de pagamento, disse ele simplesmente. Não será agradável e levar-lhe-á o resto da vida a pagar. Mas não sou um monstro, Ana. Não a forçarei a fazer nada que não queira. A forma casual como ele o disse, a certeza absoluta na sua voz, fez-me acreditar nele, o que era uma loucura. Eu estava sentada no escritório de um mafioso, tinha sido apanhada nua há menos de 30 minutos e estava, de fato, a considerar a sua oferta.
Porque eu especificamente? Perguntei. De certeza que já tem pessoas que fazem este tipo de trabalho. Tenho, mas preciso de alguém que esteja fora dos círculos habituais. Alguém que não esteja ligado às famílias, que não tenha lealdades ou obrigações que possam turvar o seu julgamento. Alguém que compreenda o mundo dos negócios legítimos e me possa ajudar a expandir-me nele mais completamente. Alguém sobre quem tenha alavancagem, disse eu sem rodeios. Alguém que lhe deve. Sim, ele admitiu sem hesitação. Isso também. Não vou mentir-lhe, Ana. Ter alavancagem é útil, mas estou a oferecer-lhe um trabalho real com um salário real, a taxa de mercado, benefícios completos, a oportunidade de usar as suas capacidades para algo significativo. E, em troca, ganha a sua liberdade de uma dívida que nunca escolheu herdar. Levantei-me, precisando de me mover, de pensar. O calor oprimia-me por todos os lados, dificultando a respiração, a concentração. Voltei para as janelas, olhando para a cidade sem realmente a ver. Atrás de mim, ouvi o Vitor mover-se. Um momento depois, ouviu-se um clique suave e um bendito jato de ar fresco. Virei-me para o ver junto a um painel de parede que eu não tinha notado. Era aparentemente um controlo manual para o ar-condicionado. Funciona, disse eu estupidamente. Reparei-o há 1 hora, admitiu ele. Algo que poderia ter sido culpa a cruzar as suas feições. Queria ver como lidaria com o desconforto, como reagiria sob pressão. Peço desculpa. Isso foi manipulador. Pois foi sim. A raiva explodiu, quente e brilhante. Pôs-me numa situação impossível. Viu-me despir como se fosse um teste e agora está a admitir que foi tudo planeado. Não foi tudo. Ele aproximou-se e eu forcei-me a não recuar. Planeei o calor. Não planeei que fosse corajosa ou prática o suficiente para tirar a roupa. Não planeei admirar essa coragem, essa completa falta de pretensão. A maioria das pessoas teria sofrido em silêncio tentando manter as aparências. Você fez o que fazia sentido. Então foi tudo o quê? Uma entrevista? As minhas mãos cerraram-se em punhos. Despir-se e mostrar-me como lida com a adversidade. Uma entrevista? Sim, despir-se. Não. A voz dele suavizou. Isso foi inteiramente seu, Ana. E disse-me mais sobre quem você é do que qualquer currículo alguma vez poderia. É prática. É corajosa. Pensa claramente sob pressão. E não está limitada pelas expectativas convencionais do que é próprio. Essas são exatamente as qualidades de que preciso. O ar fresco estava a clarear minha cabeça, ajudando-me a pensar para lá da raiva e do embaraço. Se eu fizer isto, se aceitar o trabalho, preciso de parâmetros, limites claros sobre o que é legal e o que não é. Não farei parte de nada criminoso. Acordo e preciso de proteção. Se eu estiver a trabalhar para si, se o seu nome estiver ligado ao meu, isso torna-me um alvo para os seus inimigos, os Castellano, ou quem mais possa ter problemas consigo. Terá segurança, motoristas, escoltas quando necessário, um sistema implementado para garantir a sua segurança. Preciso disso por escrito, termos contratuais, tudo claramente especificado. O meu advogado terá tudo pronto amanhã. Estudei o seu rosto, procurando engano, a armadilha que eu tinha a certeza de que tinha de existir. Mas tudo o que vi foi paciência e um tipo estranho de respeito. Ele estava a tratar-me como uma igual, como uma profissional, apesar de me ter visto de roupa interior há menos de 1 hora. Mais uma coisa, disse eu. Aquele momento em que entrou e me encontrou despida, nunca mais falamos nisso. Não aconteceu. Está apagado das nossas memórias. Algo cintilou nos seus olhos escuros. Se é isso que quer. É. Então considere-o esquecido. Ele estendeu a mão. Temos um acordo, Ana. Olhei para a sua mão, para os dedos fortes e o relógio de platina simples no seu pulso, para a pele olivácea que falava de herança mediterrânica. Era um pacto com o diabo. Eu tinha a certeza disso.
Trabalhar para Victor Romano mudaria a minha vida de formas que eu não podia prever. Mas a alternativa era afogar-me em dívidas que nunca tinha criado. Passar o resto da vida a pagar pelos pecados do meu pai. Apanhei a sua mão. O seu aperto era firme e quente. Os seus dedos fecharam-se à volta dos meus com uma gentileza surpreendente. Temos um acordo, senhor Romano. Victor, corrigiu ele, um sorriso a brincar nos seus lábios. Se vamos trabalhar juntos, devemos tratar-nos pelo nome próprio e, por favor, ligue-me se tiver alguma dúvida antes de amanhã. A minha recepcionista dar-lhe-á a minha linha direta. Ele soltou a minha mão, mas o calor do seu toque permaneceu. Reuni o meu portfólio, de repente desesperada por escapar daquele escritório e da confusa confusão de emoções que rodopiava no meu peito. Ana, chamou Victor enquanto eu chegava à porta. Virei-me. Pelo que vale, disse ele, usando o meu nome próprio pela primeira vez. A sua coragem hoje foi impressionante. Nem toda a gente conseguiria lidar com aquela situação com tanta graça. Não confiei em mim para responder, por isso simplesmente acenei e saí, passando pela recepcionista simpática para o corredor abençoadamente fresco. Só quando estava no elevador, a ver os números a descerem, é que me permiti processar totalmente o que tinha acabado de acontecer. Tinha ido ao escritório de Victor Romano, esperando implorar por misericórdia por dívidas que não conseguia pagar. Em vez disso, tinha sido apanhada nua, sido oferecida um emprego e, de alguma forma, saído a sentir que tinha ganho a vantagem. O meu telemóvel vibrou, uma mensagem de um número desconhecido. Ansioso por trabalhar contigo, V. Olhei para a mensagem, para a simples inicial que de alguma forma parecia íntima. Isto era uma loucura. Isto era perigoso. Esta era provavelmente a pior decisão que alguma vez tinha tomado. Então, por que é que uma parte de mim sentia que também podia ser a melhor? O contrato chegou ao meu apartamento na manhã seguinte, entregue por um homem de fato caro, que se apresentou simplesmente como o advogado do senhor Romano. Eram 37 páginas de linguagem legal densa. Mas 3 coisas ficaram imediatamente claras. O salário era o triplo do que eu tinha ganhado na Costa e Silva. Os benefícios eram melhores do que tudo o que eu tinha visto no setor privado. E havia uma cláusula que me tirou o fôlego. A funcionária concorda em manter absoluta confidencialidade sobre todos os assuntos de negócios, tanto legítimos como de outra natureza, que possam chegar ao seu conhecimento durante o curso do seu emprego. Em troca, o empregador garante que a funcionária nunca será solicitada a participar, facilitar ou ter conhecimento direto de quaisquer atividades ilegais. Era um escudo e uma gaiola, tudo num só. Victor estava a proteger-me do seu mundo enquanto me prendia ao silêncio sobre ele. Eu devia ter ficado aterrorizada. Em vez disso, sentia algo próximo do alívio. Ele estava a cumprir a sua palavra. Assinei na quiquímetro a página e liguei para o número no fundo do contrato. Empresas Romano. A voz da recepcionista era calorosa, mas profissional. Aqui é Ana Bennett. Gostaria de falar com Victor Romano, por favor. Um momento, senhora Bennett. A música de espera era clássica, algo italiano e elegante que eu não reconheci. Depois, a voz do Victor, mais grave do que me lembrava. Ana, confio que recebeu o contrato. Estou a olhar para ele agora, é muito completo. Não queria deixar espaço para mal-entendidos. Uma pausa. Tem perguntas? Apenas uma, quando começo. O silêncio do outro lado durou vários segundos. Quando ele falou novamente, pude ouvir o sorriso na sua voz. Segunda-feira, às 9. E Ana, obrigado. Por quê? Por confiar em mim. A chamada terminou antes que eu pudesse responder. Pousei o telemóvel e olhei à minha volta no meu pequeno apartamento, para os móveis em segunda mão e as fotografias do meu pai, que nunca tive coragem de tirar. Ele sorria para mim da lareira, para sempre congelado aos 45 anos, antes de tudo o que o tinha transformado em alguém que eu nunca tinha realmente conhecido.
Espero estar a fazer a coisa certa, pai. Sussurrei para a sua foto. Espero que entendas. A fotografia não respondeu, mas na luz da tarde, o seu sorriso quase parecia aprovar. A segunda-feira de manhã chegou demasiado depressa. Vesti-me cuidadosamente com um fato azul marinho que era profissional sem ser antiquado. O meu cabelo preso num rabo de cavalo elegante. O carro que Victor prometera esperava à porta do meu edifício às 8h30. Um sedã preto elegante com vidros fumados e um motorista que me abriu a porta com cortesia praticada. Senhora Bennet, sou o Carlos. Serei o seu motorista principal. Ele tinha talvez 50 anos, cabelo escuro com fios prateados e olhos gentis que se enrugavam nos cantos. Algo nele imediatamente me deixou à vontade. Obrigada, Carlos. Pode chamar-me Ana. Como desejar, senhora Ana. Ele fechou a minha porta e contornou para o banco do condutor. O senhor Romano pediu-me para informar que o seu escritório está a ser preparado esta manhã. Ele gostaria de se encontrar consigo primeiro para discutir os seus projetos iniciais. O meu escritório. As palavras enviaram um pequeno arrepio através de mim. Depois de 2 anos a trabalhar do meu pequeno apartamento, ter um escritório de verdade parecia um luxo. O edifício romano parecia diferente à luz da manhã. A fachada de vidro a brilhar sob o sol de outubro. Carlos deixou-me na entrada, onde uma recepcionista diferente me cumprimentou. Senhora Bennet, bem-vinda. Sou a Lúcia. O senhor Romano está à sua espera. Ela entregou-me um crachá num cordão. Isto dar-lhe-á acesso ao andar executivo e ao seu escritório no 22.1. O elevador é ali. Prendi o crachá ao meu casaco e dirigi-me ao elevador, o coração a martelar. A subida foi suave e silenciosa, dando-me tempo para duvidar de cada decisão que me tinha levado ali. O 23º andar parecia diferente com o ar-condicionado a funcionar. A temperatura estava perfeita, a iluminação quente e convidativa. A porta do escritório do Victor estava aberta e pude vê-lo à sua secretária, focado em algo no seu portátil. Ele dispensou o casaco, as mangas da sua camisa branca, arregaçadas até os cotovelos, e notei pela primeira vez a tatuagem que marcava o seu antebraço esquerdo, uma caligrafia escura que parecia italiano, parcialmente escondida pelo relógio. Bati levemente na ombreira da porta. Ele levantou o olhar e algo mudou na sua expressão. Calor, talvez, ou era posse. Ana, hora perfeita. Entre. Entrei no escritório onde tinha sido apanhada nua há apenas 4 dias, esperando sentir-me envergonhada. Em vez disso, senti-me estranhamente empoderada. Eu tinha sobrevivido a essa mortificação e saído do outro lado com um emprego e a minha dívida perdoada. De certa forma, a memória era uma prova da minha resiliência. Café? Perguntou Victor, apontando para um carrinho de serviço junto às janelas. Ou chá? Não tinha a certeza da sua preferência. Café? Preto, por favor. Ele serviu 2 chávenas com uma eficiência praticada, entregando-me uma antes de indicar a área de estar, em vez das cadeiras formais em frente à sua secretária. Mais uma vez, aquela remoção deliberada das dinâmicas de poder. O seu escritório fica 3 andares abaixo. Começou ele acomodando-se na cadeira em frente a mim. Escritório de canto, janelas completas, tudo o que precisará. Mas queria encontrar-me consigo primeiro para discutir no que espero que se concentre. Tirei um caderno, pronta para tomar notas. Profissional, competente, tudo o que eu tinha sido antes de Acosta e Silva ter tentado destruir a minha reputação. Tenho 17 negócios legítimos. Victor continuou. Desenvolvimento imobiliário, importação, exportação, vários restaurantes, um hotel, um clube noturno e várias outras empresas mais pequenas. Todos são lucrativos, mas sei que poderiam ser mais eficientes. Quero que os audite, encontre os pontos fracos, recomende mudanças. Isso é uma tarefa substancial, pode demorar meses.
Estou ciente, comece pelos restaurantes. São mais pequenos, mais fáceis de gerir. Use-os para ter uma ideia de como opero, de como as minhas pessoas trabalham. Depois, passaremos às preocupações maiores e aos outros negócios. Os outros negócios? Perguntei cuidadosamente. Os que não estarão no portfólio que me vai dar? Os seus olhos escuros encontraram os meus firmemente. Nunca haverá documentação sobre esses. Nunca estará em reuniões sobre eles. Nunca terá conhecimento direto deles. Esse foi o acordo. Mas saberei que existem. Já sabe que existem. Ele pousou o café. Ana, não vou insultar a sua inteligência fingindo que sou um simples empresário. Você sabe o que sou. O que lhe estou a oferecer é uma separação completa desse aspecto da minha vida. Você trabalha no lado legítimo. Ganha bem. Usa as suas capacidades para algo significativo e nunca tem de comprometer a sua ética. Deveria ter me parecido uma mentira. Em vez disso, pareceu-me a coisa mais honesta que alguém me tinha dito em anos. Está bem, disse eu. Mostre-me os restaurantes. O sorriso que ele me deu foi genuinamente satisfeito. Farei melhor do que isso, levá-la-ei a eles. Visitaremos todos os 5 esta semana. Poderá conhecer os gerentes, ver as operações em primeira mão, a partir de amanhã. Amanhã? A menos que tenha outros planos? Não tinha. Há tanto tempo que os meus planos não iam além de sobreviver, que a ideia de agendar algo para além do dia seguinte parecia estranha. Amanhã funciona bem. Victor levantou-se e percebi que a nossa reunião tinha terminado. A Lúcia vai levá-la ao seu escritório e ajudá-la a instalar-se com tudo o que precisa. Se tiver dúvidas, a minha linha direta já está programada no seu telemóvel. O meu telemóvel? Ele apontou para uma caixa fina na mesa que eu não tinha notado. Dentro estava o último modelo de smartphone já ativado. Telemóvel da empresa. Mais seguro que o seu dispositivo pessoal, também mais conveniente para manter contato. A forma casual como ele tinha arranjado a minha vida, antecipado as minhas necessidades, devia ter me parecido controladora. Em vez disso, senti-me cuidada, o que era um pensamento perigoso. Obrigada, disse eu, pegando na caixa. Vou certificar-me de justificar o seu investimento. Já o fez. A sua voz parou-me à porta. Ao dizer sim, ao escolher confiar em mim, isso vale mais do que sabe. Olhei para ele, para este homem complicado, perigoso, que parecia determinado a provar que era mais do que a sua reputação. Esperemos que eu não me arrependa. Não o fará. A certeza na sua voz era absoluta. Prometo-lhe isso, Ana. Não se arrependerá disto. Enquanto seguia a Lúcia para o meu novo escritório, encontrei-me a desejar que ele estivesse certo. O meu escritório era tudo o que ele tinha prometido e mais. Janelas do chão ao teto, com vista para a cidade, uma secretária enorme já equipada com equipamento informático de topo, móveis confortáveis e prateleiras à espera de serem preenchidas com livros e arquivos. Era profissional e elegante, sem a esterilidade fria que eu esperava. Na secretária, havia um único item que não vinha com o mobiliário de escritório padrão. Uma pequena estátua de bronze de um leão, régia e poderosa, a vigiar o seu domínio. O cartão por baixo dizia: para a pessoa mais corajosa que conheço, vê. Peguei no leão, sentindo o seu peso na palma da mão, e pensei em coragem e escolhas e no estranho caminho que me tinha levado ali. Victor Romano tinha me visto no meu momento mais vulnerável e de alguma forma tinha encontrado força ali. Talvez, só talvez, ele tivesse razão. Talvez eu fosse mais corajosa do que sabia. E talvez trabalhar para ele o provasse. Os restaurantes eram uma revelação, cada um oferecendo um vislumbre de como Victor Romano operava no mundo legítimo. O primeiro era o Girassol, um local italiano de luxo no Parque das Nações, onde corretores fechavam negócios à volta de massas de 40 euros. O segundo era a Cozinha da Nona, um espaço de estilo familiar em Alfama que servia comida tão boa que me fazia chorar. O terceiro era o Safira, um restaurante de fusão moderno no bairro Alto,
onde as pessoas bonitas iam para serem vistas. Victor levou-me a cada um pessoalmente, apresentando-me a gerentes e funcionários, sentando-se comigo durante as degustações, explicando a sua visão para cada local. E eu observei, aprendi, tomei notas copiosas. Mas mais do que isso, observei-o com os funcionários. Ele era firme, mas justo, exigindo excelência sem ser cruel. Sabia o nome de todos, perguntava sobre as suas famílias, notava quando alguém parecia mal. Na cozinha da nona, ele passou 15 minutos a falar com um ajudante de cozinha sobre as suas candidaturas à faculdade, oferecendo conselhos e contactos sem que lhe pedissem. É bom com as pessoas, observei enquanto saíamos do terceiro restaurante. Mesmo bom, não apenas educado de faz de conta. O meu avô ensinou-me que o respeito flui nos dois sentidos, disse ele, segurando a porta do carro para mim. Estas pessoas trabalham muito para tornar os meus negócios bem-sucedidos. O mínimo que posso fazer é tratá-las como seres humanos. O seu avô também estava no negócio? A pergunta escapou-me antes que eu pudesse contê-la. Victor acomodou-se no banco ao meu lado e Carlos entrou suavemente no trânsito. Ele construiu a fundação que eu expandi, mas ele sempre disse que poder sem honra é apenas tirania. Que mesmo no nosso mundo há regras, linhas que não devem ser cruzadas. Como quais? Ele ficou em silêncio por um momento, os olhos escuros e distantes. A família é sagrada. As crianças são sempre intocáveis. As mulheres devem ser protegidas, não usadas. As dívidas são honradas, mas a misericórdia é mostrada quando é merecida. E nunca, nunca se magoa pessoas inocentes que não fazem parte do jogo. As regras de um mundo que eu nunca tinha querido entender, expostas como mandamentos. E toda a gente segue estas regras? Não. A sua voz endureceu. Algumas pessoas esqueceram o que significa ter honra. Os Castellano, por exemplo. Eles veem apenas lucro, apenas poder. Esqueceram os velhos costumes. Os que não lhe querem vender a dívida do meu pai? Os mesmos. Ele virou-se para me encarar completamente. Marco Castellano vai ser um problema, Ana. Não só para mim, mas potencialmente para si. Ele sabe que a contratei. Sabe que consolidei as outras dívidas do seu pai. Ele vai ver isso como uma ameaça. Por quê? Porque o seu pai sabia coisas sobre as operações dos Castellano. Informações que morreram com ele. Ou assim pensavam. Agora você está a trabalhar para mim e eles vão querer saber o que você pode saber, o que o seu pai lhe pode ter dito. A minha boca secou. Ele não me disse nada. Mal falamos nos últimos 5 anos da vida dele. Estávamos afastados. Eu sei, mas eles não, ou não vão acreditar. A sua mão cobriu a minha onde ela repousava no assento entre nós. O toque era quente, firme, reconfortante. É por isso que tenho o Carlos. É por isso que terá outra segurança quando necessário. Eu levei a sério o que disse Ana. Agora está sob a minha proteção. O calor da palma da mão dele contra a minha enviou eletricidade pelo meu braço. Eu devia ter me afastado. Este era o meu chefe, um homem perigoso, alguém que eu mal conhecia. Mas em vez disso, encontrei-me a virar a mão, a entrelaçar os meus dedos nos dele. Por que está realmente a fazer isto? Perguntei baixinho. O trabalho, a proteção, tudo. A dívida não explica. Podia simplesmente tê-la comprado e depois elaborado um plano de pagamento. Por que todo este trabalho? O polegar do Victor traçou padrões nas costas da minha mão. Você acredita no destino, Ana? Não sei. Talvez sim. Eu acredito que às vezes as pessoas são colocadas nos nossos caminhos por uma razão. Os seus olhos escuros prenderam os meus. Naquele dia no meu escritório, quando entrou e a vi pela primeira vez, algo mudou. Depois, quando entrei por aquela porta e a encontrei lá, tão completamente você, tão despreocupada com pretensão ou decoro, eu soube. Soube o quê? Que ia mudar tudo. As palavras pairavam entre nós,
pesadas de um significado que eu não estava pronta para examinar. Carlos parou no meu prédio e o feitiço quebrou-se. Victor soltou a minha mão, mas lentamente, com relutância. Amanhã visitaremos os 2 últimos restaurantes, disse ele, a voz voltando à neutralidade profissional. Eu apanho-a às 9 já. Não precisa de o fazer pessoalmente. Eu quero. Simples, direto, sem deixar espaço para argumentos. Peguei na minha mala e na pasta de notas que tinha acumulado. Victor? Sim. Obrigada por confiar em mim com isto, por me dar uma oportunidade de provar o meu valor. Você é que me está a fazer um favor, respondeu ele. Nunca se esqueça disso, Ana. Você também tem poder neste arranjo. Enquanto subia de elevador para o meu apartamento, pensei em poder e proteção e na forma como a mão dele se tinha sentido entrelaçada na minha. Isto estava a ficar complicado de formas que eu não tinha previsto. Victor Romano devia ser o meu chefe, o meu credor, o homem perigoso para quem eu trabalhava por necessidade. Ele não devia fazer o meu coração acelerar cada vez que olhava para mim. Não devia ser atencioso, protetor e surpreendentemente gentil. Ele não devia ver-me, realmente ver-me, de uma forma que ninguém o fazia há anos. Mas ele via tudo isso. E valha-me Deus, eu estava a começar a querer mais. As 2 semanas seguintes esbateram-se numa névoa de visitas a restaurantes, análises financeiras e conversas cada vez mais pessoais com Victor. Ele vinha buscar-me a maioria das manhãs, muitas vezes trazendo café exatamente como eu gostava, embora eu nunca lhe tivesse dito a minha preferência. Ele ficava até tarde no meu escritório, a rever as minhas descobertas, a discutir estratégias, a falar sobre tudo, desde negócios a livros e memórias de infância. Aprendi que a mãe dele tinha morrido quando ele tinha 12 anos, que o pai o tinha criado para assumir os negócios da família com mão de ferro e padrões impossivelmente elevados. Aprendi que ele tinha querido ser arquiteto, que ainda desenhava edifícios nos seus tempos livres, que tinha uma cicatriz no ombro de uma luta de facas quando tinha 17 anos. E ele aprendeu sobre mim, sobre o meu afastamento do meu pai, sobre o que realmente tinha acontecido na Costa e Silva, sobre a solidão que me tinha consumido nos últimos 2 anos, sobre os meus sonhos de talvez um dia escrever um livro, de viajar para lugares que só tinha visto em fotografias. Estávamos a construir algo. Só não tinha a certeza do quê. Era uma sexta-feira à tarde, 3 semanas depois de eu ter começado a trabalhar para Victor, quando tudo mudou. Eu estava no escritório dele a rever o relatório que tinha compilado sobre os restaurantes. Ele sentou-se ao meu lado no sofá, perto o suficiente para eu sentir o cheiro do seu perfume, sentir o calor a irradiar do seu corpo. As suas recomendações são excelentes, disse ele, folheando as páginas. A implementação aumentará as margens de lucro em pelo menos 15% em todos os locais num prazo de 6 meses. Ana, isto é um trabalho brilhante. É para isso que me contratou. É mais do que isso. Ele pousou o relatório e virou-se para me encarar completamente. Deu-me soluções em que eu não teria pensado, melhorias que as minhas próprias pessoas não notaram. É notável. A intensidade do seu olhar tirou-me o fôlego. Estávamos sozinhos no escritório dele, o sol a pôr-se lá fora, pintando tudo em tons de dourado e âmbar. Íntimo. Demasiado íntimo. Victor, comecei, mas ele interrompeu-me. Não consigo parar de pensar em si. A admissão foi tranquila, mas absoluta. Tentei. Isto é complicado. Você trabalha para mim. Há 1000 razões para que esta seja uma ideia terrível, mas todas as manhãs acordo ansioso por vê-la. Todas as noites vou para a cama a lembrar-me de algo que disse, algo que fez. Entrou-me debaixo da pele Anna Bennett, e não tenho a certeza do que fazer em relação a isso. O meu coração batia forte contra as minhas costelas. Eu trabalho para si. Isto ultrapassa todos os limites profissionais que existem. Sei que é perigoso. O seu mundo é perigoso. Eu também sei. Eu devia dizer não.
Devia manter isto profissional. Devia. A mão dele subiu para acariciar o meu rosto, o polegar a traçar a minha maçã do rosto. Mas vai? A parte racional do meu cérebro gritava para eu me afastar, para manter os limites, para me proteger. Mas o resto de mim, a parte que tinha estado sozinha durante tanto tempo, a parte que ansiava pela forma como ele me via, a parte que se sentia viva pela primeira vez em anos, essa parte venceu. Não, sussurrei. Não vou dizer não. O beijo dele foi diferente do que eu imaginara. Gentil no início, quase interrogativo, como se, apesar de tudo o que dissera, ainda quisesse o meu consentimento. Respondi puxando-o para mais perto, abrindo a boca sob a dele, deixando-me cair no momento sem pensar nas consequências. Quando finalmente nos separamos, ambos ofegantes, ele encostou a testa à minha. Isto muda as coisas. Eu sei. Vou querer mais, Ana. Mais tempo, mais de si. Não sou bom em coisas casuais. Eu também não. E sou possessivo. A mão dele deslizou para a nuca, segurando-me perto. Se fizermos isto, se estivermos juntos, você é minha. Eu não partilho. A declaração devia ter acionado campainhas de alarme. Era demais, demasiado rápido, demasiado intenso. Mas em vez disso, sentia algo a encaixar-se no meu peito, como se estivesse a voltar para casa. Está bem, ouvi-me dizer, sou sua. O sorriso que ele me deu foi feroz e triunfante e absolutamente lindo. Diga de novo. Sou sua, Victor. De novo? Sua, sussurrei contra os lábios dele. Completamente sua. Desta vez, quando ele me beijou, não havia nada de gentil nisso. Era possessivo, uma promessa e uma ameaça, tudo junto. E eu rendi-me de bom grado, sabendo que estava a saltar de um penhasco, sem saber o que esperava no fundo. Mas pela primeira vez em anos, eu não me importava. Victor Romano tinha despertado algo em mim naquele dia no seu escritório superaquecido. Algo corajoso e imprudente, e faminto por mais do que apenas a sobrevivência. Ele tinha me visto nua e encontrado coragem. Tinha me visto vulnerável e encontrado força. Tinha me visto completamente, falhas e tudo, e queria-me de qualquer maneira. Como poderia eu, afinal, dizer não a isso? Pausa para um café, aqui. Sabe, é curioso como a vida te atira para estas situações que parecem saídas de um filme. Quando o Victor me disse aquilo, sou possessivo, você é minha, uma parte de mim devia ter fugido a 7 pés, não devia? A minha avó, coitada, diria para ter cuidado com homens que falam assim, que é tudo conversa para amegar. Mas a verdade é que, naquele momento, as palavras dele soaram como uma promessa, não uma ameaça. Acho que, no fundo, eu estava tão cansada de me sentir sozinha, de ser a mulher independente que, na verdade, estava apenas a sobreviver, que a ideia de ser dele, de ter alguém que se importava o suficiente para ser possessivo, era estranhamente reconfortante. Quase uma forma de me libertar. Louco, não é? A vida tem dessas voltas. Volta de história. Mudar-me para a mansão do Victor não foi tanto uma decisão, mas mais uma inevitabilidade. Depois daquele beijo no escritório, depois da admissão de que estávamos juntos, as coisas progrediram com uma rapidez que devia ter me aterrorizado, mas que de alguma forma parecia natural. Fica comigo, ele disse 3 dias depois do nosso primeiro beijo, enquanto estávamos no seu apartamento no último andar, com vista para a cidade. Tínhamos ido lá jantar, o que tinha levado a beijos no sofá, o que tinha levado ao seu quarto, numa noite que redefiniu o que eu pensava saber sobre paixão. Não só hoje à noite. Fica. Muda-te. Victor, estamos juntos há menos de uma semana. Não me importo com prazos. Os seus braços apertaram-se à minha volta. Importo-me consigo, com tê-la perto, com mantê-la segura. A minha propriedade tem tudo o que poderia precisar. Espaço para um escritório, uma biblioteca, terrenos para passear,
e segurança que garantirá que os Castellano não a conseguem tocar. A menção dos Castellano causou-me um arrepio. Marco andava a fazer barulho, de acordo com o que as pessoas do Victor tinham reportado, a fazer perguntas sobre mim, sobre o que eu poderia saber, sobre a minha relação com o Victor. A ameaça era sutil, mas presente. E o meu apartamento? Era um protesto fraco, e ambos o sabíamos. Guarde-o se quiser, ou desista dele. Eu pago a rescisão do contrato de arrendamento, se for essa a questão. Ana, preciso de a ter por perto. Não é só por querer-te na minha cama, embora eu queira isso com certeza. É para saber que está protegida. Por si. Por mim. A mão dele acariciou o meu rosto, forçando-me a encontrar o seu olhar intenso. Sei que é rápido. Sei que provavelmente pensa que sou louco, mas nunca estive mais certo de nada. Você pertence-me. Lá estava de novo aquela possessividade, a certeza de que eu era dele. Eu devia ter me preocupado em perder a minha independência, em ser consumida pelo mundo dele. Em vez disso, senti-me acarinhada. Está bem, disse eu. Vou mudar-me. O sorriso dele foi brilhante. Não se vai arrepender, prometo. A mansão era ainda mais impressionante do que eu esperava. 20 minutos fora da cidade, situada em 10 hectares de terrenos meticulosamente ajardinados. Era tudo pedra, vidro e arquitetura elegante. Victor fez-me um tour pessoalmente, mostrando-me os salões, a biblioteca que me fez ofegar com as suas prateleiras do chão ao teto, o ginásio, a piscina interior. Esta ala é privada, disse ele, levando-me por um corredor forrado com fotografias de família. A minha suíte e agora a sua também, embora possa ter o seu próprio quarto se preferir. Ficará ofendido se eu disser que gostaria do meu próprio espaço, não porque não queira partilhar o seu, mas porque preciso de um lugar que seja só meu. Nem pensar. Ele abriu uma porta, revelando um quarto que era elegante e confortável. Isto liga à minha suíte por aquela porta, mas é seu para fazer o que quiser. E há um escritório no corredor que já preparei para si. Tudo o que precisa para trabalhar a partir de casa quando quiser. Ele tinha pensado em tudo, e em vez de me sentir controlada, senti-me valorizada. Ele estava a abrir espaço para mim na sua vida, literal e figurativamente, enquanto respeitava a minha necessidade de independência. É perfeito, disse eu, honestamente. Obrigada. Aquela primeira semana a viver com Victor foi uma revelação. Descobri que ele acordava cedo, antes do amanhecer, para treinar no ginásio, que cozinhava surpreendentemente bem, muitas vezes a fazer-nos o pequeno almoço enquanto eu me preparava para o dia, que era carinhoso em privado, sempre a encontrar desculpas para me tocar, para me beijar, para me puxar para perto. Mas também descobri o outro lado da sua vida, a parte que ele prometera manter separada. Chamadas telefônicas tardias feitas no seu escritório com a porta fechada. Reuniões em casa com homens cujos nomes eu não sabia e não perguntava. A forma como a sua expressão mudava por vezes, do homem caloroso que eu conhecia para alguém frio e perigoso. Está a vê-lo agora, disse ele uma noite encontrando-me na biblioteca depois de uma dessas reuniões. O outro eu. Eu sempre soube que estava lá. Saber e ver são coisas diferentes. Ele sentou-se ao meu lado no sofá, puxando-me para o seu lado. É demais? Quer ir embora? Não. E eu falava etéreo. Eu sabia em que é que me estava a meter Victor. Nunca escondeu quem é. Mas também não faz perguntas sobre isso. Por quê? Virei-me para o olhar, porque me prometeu que eu não teria de me envolver nesse lado das coisas. E confio que manterá essa promessa. O que faz nessas reuniões, quem são esses homens? Isso é problema seu. Eu concentro-me nos restaurantes e nos imóveis e em garantir que o seu império legítimo funciona sem problemas. E se os Castellano fizerem um movimento, se as coisas ficarem perigosas, então confio que me protegerá. Foi isso que prometeu, não foi? Proteção.
Os seus braços apertaram-se à minha volta. Sempre, custe o que custar, Ana, mantê-la-ei segura. A intensidade na sua voz fez-me arrepiar. Eu acredito em si. Bom, ele deu-me um beijo na testa, porque vou precisar que confie completamente em mim em breve. Marco Castellano concordou em encontrar-se comigo para discutir a venda daquela última porção da dívida do seu pai. Por que é que ele faria isso agora? Ele recusou durante semanas. Por que a levo consigo? A voz de Victor era cautelosa. Ele quer conhecer a filha de Thomas Bennet para avaliar se é uma ameaça, para ver se sabe alguma coisa que possa prejudicar a sua família. E vou deixá-lo pensar que está no controlo da reunião enquanto negocio a venda. O medo percorreu-me. Victor, eu não sei nada. O meu pai e eu mal falávamos. Estávamos afastados, de verdade, nem sequer era uma encenação. Eu sei, e é isso que dirá a Castellano se ele perguntar. Será charmosa e profissional e totalmente convincente de que os segredos de Thomas Bennet morreram com ele. E se eu não for convincente? A sua expressão endureceu. Então, deixarei muito claro que está sob a minha proteção e que qualquer ameaça a si é uma ameaça a mim. Mas não creio que chegue a isso. Marco é inteligente o suficiente para saber que começar uma guerra por especulação é mal para os negócios. Quando? Amanhã à noite. Jantar na herdade dos Castellano. Terreno neutro, público o suficiente para ser seguro. Passei o dia seguinte num estado de ansiedade nervosa que nenhuma quantidade de trabalho conseguia abalar. Victor fez com que as suas pessoas entregassem um vestido de noite na casa. Um deslumbrante verde esmeralda que me assentava como se tivesse sido feito para mim, o que provavelmente tinha sido. Está linda, disse ele quando eu saí do meu quarto naquela noite. Ele estava de smoking, parecendo ter saído de uma revista. Tudo linhas afiadas e elegância perigosa. Estou aterrorizada. Não esteja. Ele puxou-me para perto, a mão pousada nas minhas costas. Estarei ali o tempo todo. Nada lhe vai acontecer, Ana. Juro. A herdade dos Castellano era semelhante à do Victor em tamanho e alcance. Mas onde a casa do Victor parecia quente apesar da sua grandeza, a do Marco parecia fria, toda em mármore, móveis minimalistas e arte moderna, que provavelmente custou milhões, mas que carecia de qualquer sentido de personalidade. Marco Castellano, ele próprio, tinha talvez 60 anos, com cabelo prateado e olhos frios que me avaliaram no momento em que entramos. A sua esposa, Teresa, era linda da forma que a manutenção cara cria. Toda em roupas de designer e cabelo perfeito, e um sorriso que nunca chegava aos olhos. Victor, disse Marco, estendendo a mão. Obrigado por ter vindo. E essa deve ser Anna Bennet. O seu pai fez um excelente trabalho para a minha família, minha querida. A sua perda foi uma tragédia. A mentira casual, fingindo que o meu pai tinha feito apenas trabalho legítimo, irritou-me, mas sorri e apertei-lhe a mão. Obrigada, Sr. Castellano. É amável da sua parte. Por favor, chame-me Marco. Somos todos amigos aqui. O seu olhar varreu-me calculista. Victor diz-me que está a trabalhar para ele agora, a analisar os seus empreendimentos comerciais. Isso mesmo, tenho formação em finanças. E o seu pai nunca discutiu o trabalho dele consigo, nunca partilhou nenhuma informação sobre os seus vários clientes? Ali estava o verdadeiro propósito daquele jantar. Senti a mão do Victor apertar-se imperceptivelmente na minha cintura, um lembrete de que ele estava lá. O meu pai e eu estávamos afastados nos últimos 5 anos da vida dele, disse eu honestamente. Mal falávamos. Sabia que ele fazia contabilidade, mas nunca discutiu especificidades comigo. É uma pena. O sorriso de Marco não vacilou. A família é tão importante, não concorda, Victor? Absolutamente. A voz do Victor era suave. É por isso que espero que possamos resolver este último pedaço de negócio entre nós. A dívida que detém de Thomas Bennet, estou preparado para comprá-la com um prêmio.
Diremos o dobro do valor original? Generoso. Marco conduziu-nos para uma sala de jantar formal, onde a mesa estava posta para 4. Mas não tenho a certeza de que esteja pronto para vender. Essa dívida dá-me uma certa alavancagem sobre um homem morto. O tom do Vitor era suave, mas ouvi o aço por baixo. Sobre a filha dele, que trabalha para si, agora que vive na sua casa, que é, se os rumores forem para acreditar, muito mais do que apenas a sua funcionária. A implicação pairava no ar. Eu era a fraqueza do Vitor, a sua vulnerabilidade. E Marco estava a deixar claro que sabia disso. Ana está sob a minha proteção, Victor disse baixinho. As dívidas do pai dela são um assunto que desejo resolver por respeito a essa proteção. Mas não se engane, Marco. Quer me venda a dívida ou não, ela não corre risco consigo. Estou claro? A temperatura na sala parecia descer 10°C. Teresa Castellano pigarreou delicadamente. Talvez devêssemos sentar-nos. O jantar está pronto e podemos discutir negócios mais tarde. O jantar foi excruciante. Uma dança cuidadosa de conversa educada e ameaças veladas. Marco inquiriu sobre o meu trabalho, sobre a minha relação com o Victor, sobre os antigos clientes do meu pai. Respondi com honestidade quando pude e com evasão cuidadosa quando não pude. E durante tudo isso, Victor permaneceu uma presença sólida ao meu lado, a mão dele ocasionalmente encontrando a minha debaixo da mesa. Foi só na sobremesa que Marco finalmente nomeou o seu preço. 5 milhões pela dívida e uma participação numa das suas empresas de importação. Victor, a que lida com as rotas do Mediterrâneo. Mesmo eu sabia que eram valiosas, possivelmente porque facilitavam mais do que apenas importações legais. O maxilar de Victor apertou-se quase imperceptivelmente. É um pedido substancial para uma dívida de 2 milhões. Pense nisso como um investimento na paz, em garantir que o legado do pai de Ana não cause problemas a nenhum de nós. Tradução. Pague ou usarei a dívida como alavancagem para causar problemas. Victor ficou em silêncio por um longo momento, os seus olhos escuros calculistas. Depois, ele sorriu, frio e perigoso. Contraproposta. 3 milhões pela dívida. Além disso, dou-lhe a primeira opção de compra do edifício na Avenida da Liberdade que tem tentado adquirir. Isso vale mais do que a parceria do Mediterrâneo, e não nos liga em negócios contínuos. Marco considerou isso, os dedos a bater na mesa. 5 milhões e a opção do edifício. 4 milhões e o edifício. Oferta final. Outra pausa. Depois, Marco estendeu a mão. Trato feito. Mandarei os meus advogados redigir os documentos. Victor apertou a mão dele, o gesto selando a minha liberdade. Espero-os até o fim da semana. A viagem para casa foi silenciosa. A mão de Victor segurava a minha com força. Quando finalmente passamos pelos portões da sua propriedade, ele virou-se para mim. Está bem? Acho que sim. Foi intenso. Estava perfeita. Exatamente o equilíbrio certo entre honesta e cautelosa. Ele acariciou meu rosto com as mãos, e em menos de uma semana estará completamente livre das dívidas do seu pai. Todas elas. 4 milhões, Victor. É tanto dinheiro. Vale a pena. O polegar dele traçou o meu lábio inferior. Você vale a pena. A sua paz de espírito, a sua segurança, a sua liberdade de obrigações que nunca escolheu. Vale cada cêntimo. Não sei como o agradecer. Casa comigo. As palavras pairavam no ar entre nós, chocantes na sua subitaneidade. Olhei para ele, certa de que tinha ouvido mal. O quê? Casa comigo. Ele disse de novo, completamente sério. Sei que é rápido. Sei que só estamos juntos há algumas semanas, mas tenho certeza de si, Ana. Mais certeza do que alguma vez tive de qualquer coisa. Você é tudo para mim. A pessoa ao lado de quem quero acordar. A pessoa com quem quero construir uma vida. Casa comigo. Victor, isto é loucura. Mal nos conhecemos. Conheço tudo o que importa. Sei que é corajosa, brilhante e gentil.
Sei que me faz querer ser melhor do que eu sou. Sei que desde que entrou na minha vida, tudo tem mais cor, mais significado. E sei que estou completa, irrevogavelmente apaixonado por si. Fiquei sem fôlego. Você ama-me? Desesperadamente. Completamente, de uma forma que eu não achava ser capaz. A sua testa encostou-se à minha. Compreendo se precisar de tempo. Compreendo se isto é demais. Demasiado rápido. Mas queria que soubesse qual é a minha posição. Quero a eternidade consigo, Ana, se me aceitar. Pensei nas últimas semanas em como Victor tinha virado a minha vida de pernas para o ar da melhor forma possível, em como ele me tinha visto no meu momento mais vulnerável e ali encontrado força, em como ele me tinha devolvido a minha carreira, a minha confiança, o meu sentido de autoestima, em como ele me fazia sentir segura e desafiada e viva, tudo ao mesmo tempo. Sim, ouvi-me dizer. Sim, caso-me consigo, Victor. O beijo que ele me deu foi feroz e terno e cheio de promessas. Quando finalmente entramos, ele levou-me diretamente para o seu quarto e selamos o nosso noivado da forma mais primária possível. Mais tarde, aninhada nos seus braços, com a cabeça no seu peito, senti a mão dele pousar na minha barriga. Um dia, murmurou ele. Filhos, uma família, tudo o que eu nunca pensei que iria querer até a conhecer. Um dia, sim. Um dia, concordei. Embora algo no meu instinto sussurrasse que esse dia poderia chegar mais cedo do que pensávamos. O casamento foi um evento pequeno, apenas 20 pessoas na biblioteca da propriedade do Victor, exatamente 3 semanas após o seu pedido de casamento. Decidimos por algo íntimo em vez do grande e ostentoso evento que um homem na posição de Victor normalmente exigiria. A sua razão era simples. Isto é sobre nós, não sobre política ou alianças, ou exibir-nos para as famílias, apenas nós. Eu usava um vestido de marfim simples, elegante mas não ostentoso, com o cabelo solto da forma como Victor adorava. Ele estava no altar improvisado com um fato cinzento, a olhar para mim como se eu fosse a única pessoa no mundo. E quando trocamos os nossos votos, quando prometi amar e estimar este homem perigoso, complicado e maravilhoso, eu quis dizer cada palavra. Prometo protegê-la, disse Victor, colocando um anel de platina no meu dedo. Estimá-la, fazê-la rir todos os dias, dar-lhe a vida que merece. Você é o meu coração, Ana. Tudo o que faço a partir de hoje é por si. Prometo ficar ao seu lado, respondi, a minha voz firme apesar das lágrimas que me escorriam pelo rosto. Confiar em si, desafiá-lo, amá-lo através do que quer que venha. Você devolveu-me a mim mesma, Victor, e entrego-me a si livremente. Quando o celebrante nos declarou marido e mulher, Victor beijou-me com tanta ternura que várias pessoas na pequena multidão suspiraram. E então estava feito. Eu era Ana Romano, esposa do homem mais perigoso da cidade. E nunca tinha estado mais feliz. A recepção foi na sala de jantar formal, com comida de todos os 5 restaurantes que tínhamos visitado juntos. Foi perfeita, íntima, exatamente o que ambos queríamos. Mas o que mais me lembro foi a forma como Victor continuava a tocar-me. Pequenos gestos de carinho e posse. A mão na minha cintura, os dedos entrelaçados nos meus, os lábios a roçar a minha têmpora. És mesmo minha agora, murmurou ele durante a nossa primeira dança. Ana Romano, minha esposa. E você é meu, respondi. Meu marido, meu parceiro, meu amor. Para sempre, prometeu ele. Aconteça o que acontecer. 3 semanas depois, descobri o quão cedo o para sempre começaria. Tinha me sentido estranha há alguns dias. Nada de grave, apenas cansada e ligeiramente enjoada. Atribuiu ao estresse do trabalho e à voragem do casamento. Mas quando a náusea persistiu, comecei a fazer as contas. O teste de gravidez caseiro que comprei por capricho deu positivo. O segundo e o terceiro também. Sentei-me no chão da casa de banho,
a olhar para aqueles 3 testes positivos, tentando processar o que aquilo significava. Tínhamos falado em ter filhos um dia, mas isso parecia distante, teórico. Isto era real, imediato, aterrorizante e maravilhoso, tudo ao mesmo tempo. Ana! A voz de Victor veio do quarto. Tá tudo bem? Saí da casa de banho com os testes apertados na mão. Ele olhou para a minha cara e cruzou o quarto em 3 passadas. O que se passa? Tá doente? Devo chamar o médico? Em resposta, levantei os testes. Ele olhou para eles, sem compreender no início. Depois, a compreensão surgiu e a sua expressão transformou-se completamente. Está grávida. Cerca de 6 semanas, acho que foi logo depois de me mudar. Está grávida, repetiu ele como se precisasse de o dizer novamente para que se tornasse real. Depois, ele estava a rir, a pegar-me nos braços, a fazer-me girar com tanta alegria que eu não pude deixar de rir também. Vamos ter um bebê, Ana. Vamos ter um bebê. Está feliz? Perguntei, embora a sua reação tornasse a resposta óbvia. Feliz? Estou em êxtase, aterrorizado, mas em êxtase. Ele sentou-me gentilmente, a mão indo imediatamente para a minha barriga ainda plana. Um bebê, o nosso bebê. Isto é perfeito. Você é perfeita. É rápido. Só estamos casados há 3 semanas. Sabíamos que queríamos isto eventualmente. Agora, eventualmente, é mais cedo. Não me estou a queixar. O polegar dele traçou padrões na minha barriga. Ana Romano, continua a surpreender-me. A gravidez decorreu sem problemas e, com ela, a minha integração no mundo de Victor. Os negócios legítimos prosperaram sob a minha gestão, aumentando os lucros para além das suas projeções mais otimistas. Contratei e despedi, negociei contratos, tomei decisões que afetaram centenas de funcionários. E Victor confiava completamente em mim, dando-me total autoridade para gerir as coisas como eu achasse melhor. Mas também via mais do seu outro mundo. A forma como as pessoas o tratavam com deferência, as reuniões silenciosas, os telefonemas a horas estranhas. Nunca fiz perguntas, mas compreendia a realidade da nossa vida. Victor Romano era poderoso de formas que iam muito além dos negócios legítimos, e eu era sua esposa, a sua parceira nas partes públicas, e o seu santuário dos aspectos mais sombrios. 6 meses após a minha gravidez, tomei uma decisão. Quero criar uma fundação, disse a Victor durante o jantar uma noite. Usando alguns dos lucros dos restaurantes, centros comunitários, programas de educação, apoio a mulheres que saem de situações de abuso, coisas que realmente ajudem as pessoas. Victor pousou o garfo a estudar-me. Quer retribuir. Quero fazer algo significativo com o privilégio que temos. Deu-me tudo, Victor. Uma carreira, liberdade das dívidas, amor, este bebê. Deixe-me usar isso para ajudar os outros. Que tipo de cronograma está a pensar? Começar pequeno. Um centro no bairro onde fica a cozinha da nona. Usá-lo como um programa piloto. Ver o que funciona, depois expandir. Ele ficou em silêncio por um momento, os seus olhos escuros e pensativos. Uma fundação em seu nome. Serviços Comunitários Ana Romano. Eu financiarei totalmente. Você gere como achar melhor. Victor, não posso pedir-lhe para... Não está a pedir. Estou a oferecer. Ele estendeu a mão pela mesa, pegando na minha. Quer fazer a diferença, ajudar pessoas que precisam. Como poderia eu dizer não a isso? Especialmente quando mostra a todos exatamente quem somos como família. Será caro. Tenho dinheiro, Ana. Mais do que poderíamos gastar em 3 vidas. Vamos usá-lo para algo bom. O seu sorriso era suave. O nosso filho vai crescer sabendo que a mãe construiu algo significativo, ajudou pessoas, tornou o mundo melhor. Isso importa-me. Contornei a mesa para o beijar, oprimida pela gratidão e pelo amor. Já lhe disse ultimamente que é incrível. Diga de novo de qualquer maneira. És incrível.
Mesmo quando é um chefe da máfia superprotetor, possessivo e ligeiramente controlador. Especialmente então, corrigiu ele puxando-me para o seu colo cuidadosamente. A sua mão pousou na minha barriga inchada e o nosso bebê deu um pontapé contra a palma da sua mão. Está ativa esta noite. Ela está sempre ativa quando está por perto. Acho que reconhece a sua voz. Bom, ela deve conhecer o pai. Ele deu um beijo na minha barriga. Olá, minha pequena. A sua mãe e eu estamos a construir um mundo para si. Um que seja mais seguro, melhor, cheio de possibilidades. Ao vê-lo falar com a nossa filha ainda por nascer, senti algo a assentar no meu peito. Isto estava certo. Tudo. O começo estranho, a progressão rápida, a realidade complicada da nossa vida. Era exatamente onde eu deveria estar. A fundação foi lançada 2 meses antes da minha data de parto e foi um sucesso imediato. Oferecemos programas pós-escolares, formação profissional, grupos de apoio e clínicas de apoio jurídico. Em poucas semanas, o centro estava lotado, servindo centenas de pessoas que precisavam desesperadamente de ajuda. Trabalhei até a 300 cm na semana, quando Vitor finalmente bateu o pé. Acabou, anunciou ele encontrando-me na minha secretária a rever propostas de subsídios. O bebê pode chegar a qualquer dia e precisa de descansar. Estou bem. Está exausta. E a nossa filha vai chegar quando estiver pronta, quer termine de rever essas propostas ou não. Ele tirou os papéis das minhas mãos. Delegue, Ana. É para isso que tem uma equipa. Ele tinha razão, claro. Eu tinha estado a esforçar-me demais, a tentar fazer tudo sozinha. Está bem, vou trabalhar em casa. Apenas e-mails e chamadas telefônicas. Melhor ainda, vai descansar, ler livros, passear no jardim, preparar-se para o bebê, deixar outras pessoas tratar do dia a dia. Quando é que ficou tão autoritário? Sempre fui autoritário. Você é que costuma gostar. Não podia argumentar com isso. Assim, passei as últimas semanas da minha gravidez num estranho tipo de limbo pacífico, aconchegada na nossa casa, a preparar o quarto do bebê, a sonhar com a vida que estávamos a construir. E então, numa terça-feira de manhã, 3 dias antes da minha data de parto, a minha bolsa rebentou. O trabalho de parto foi longo e difícil, 20 horas de dor que me fizeram praguejar o nome de Victor mais de uma vez. Mas ele nunca me deixou, segurando a minha mão, limpando a minha testa, encorajando-me a cada contração. Está a fazer um trabalho incrível, disse ele durante uma contração particularmente brutal. É a pessoa mais forte que conheço. Odeio-o, gaguejei. Eu sei. Pode odiar-me o quanto quiser. Apenas continue a respirar. Quando a nossa filha finalmente chegou a gritar a sua insatisfação com o mundo, compreendi pela primeira vez o que as pessoas queriam dizer com amor à primeira vista. Ela era perfeita, pequenina, com o rosto vermelho e absolutamente perfeita. Uma menina, anunciou o médico colocando-a no meu peito. Parabéns. A mão de Victor tremeu ao tocar a cabeça minúscula dela. É linda, Ana. É tão linda. Ela tem os seus olhos, murmurei, a olhar para os olhos escuros que já se focavam no meu rosto. Olha, ela está a olhar para si. Olá, meu amorzinho, sussurrou Victor, a voz embargada pela emoção. Eu sou o seu pai e prometo-lhe agora que moverei céus e terras para a manter segura, para a fazer feliz, para lhe dar tudo de bom neste mundo. Chamamo-la Helena Rosa Romano, e ela mudou tudo. Helena tinha 6 meses quando Marco Castellano morreu. Um ataque cardíaco, diziam os jornais, súbito e inesperado. Mas a verdade, sussurrada nas redes em que Victor operava, era diferente. Marco tinha feito um movimento contra uma família rival, excedeu-se e pagou o preço. Menos uma ameaça, disse Victor, quando me contou, a mão suave no meu ombro, enquanto eu amamentava Helena no quarto.
menos uma pessoa que ela poderia ter visto como alavancagem contra mim. Olhei para a nossa filha, para o seu rosto perfeito e olhos confiantes, e compreendi, de uma forma que nunca tinha compreendido antes, por que é que Victor era como era, porque operava nas sombras, porque mantinha o seu poder com tanto cuidado, porque era implacável quando necessário. Ele estava a proteger-nos, a sua família, e faria o que fosse preciso para nos manter seguros. Amo-o, disse eu, olhando para ele. Eu sei que faz coisas terríveis às vezes. Sei que o seu mundo é sombrio de formas que nunca compreenderei totalmente. Mas também sei que o faz por nós, por esta família, sempre. Ele ajoelhou-se ao lado da cadeira, a mão cobrindo a minha onde repousava nas costas de Helena. Tudo o que faço é por vocês duas. Vocês são o meu coração, Ana. As duas. A minha razão para tudo. Temos sorte em tê-lo. Eu sou o sortudo. Ele deu um beijo na minha têmpora. Entrou no meu escritório assustada e desesperada e deu-me tudo o que eu nunca soube que precisava. Uma parceira, uma esposa, uma filha, um propósito além do poder e do controlo. Você salvou-me, Ana Romano. Nós salvamo-nos um ao outro. Corrigi suavemente enquanto estava sentada ali com o meu marido e filha no quarto do nosso lindo lar, rodeada de segurança, amor e possibilidades. Pensei naquele dia abafado no escritório do Victor, em despir-me porque o calor era insuportável. No momento em que ele entrou e me viu completamente vulnerável e encontrou coragem em vez de fraqueza. Um ar-condicionado avariado tinha mudado a minha vida. Uma coisa tão pequena, um momento tão aleatório, mas que tinha levado a isto, a tudo. Helena fez um pequeno som, já a adormecer no meu peito. Victor sorriu, aquele sorriso suave que reservava apenas para nós, e cuidadosamente tirou-a dos meus braços. Vou pô-la na cama, murmurou ele. Você descansa. Viu aninhar a nossa filha no berço, viu acariciar-lhe suavemente o cabelo escuro, viu ficar a vigiá-la por um longo momento. Este homem perigoso, este poderoso chefe do crime, reduzido a uma ternura absoluta por um bebê de 6 meses. Sim, pensei, definitivamente salvamo-nos um ao outro. E eu escolheria-o a ele, escolheria esta vida, escolher-nos-ia a nós todos os dias, pelo resto da eternidade. Não sei se foi a escolha certa ou a errada. Honestamente, a vida com Victor é sempre uma linha tênue entre a escuridão e a luz. Mas é a minha vida, é a nossa vida. E isso, de alguma forma, é tudo o que